Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memória de um Passado Oficial, vírgula de Ouro no Futuro, comigo Djan Arruda e mais um informativo que não pode deixar passar batido e vocês precisam saber de tudo o que está acontecendo no mundo, não é isso pessoal? Antes, vamos chamar a nossa vinheta do canal e volto com vocês com esse informativo. Não saia daí. Já aproveita, deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, né? Comente alguma coisa aí. O que vocês estão achando dessas informações, ok? Já voltamos. Estamos de volta, pessoal, e vamos lá, o escândalo que levou à infecção de 175 crianças pelo HIV. Isso mesmo, pessoal, um novo escândalo. Algumas das famílias afetadas estão prestando depoimento em um inquérito sobre o que foi chamado de pior desastre de tratamento da história do NHS, o Serviço Público de Saúde britânico. O episódio aconteceu há quase 36 anos, no final de outubro de 1986, mas nunca se esquecerá do dia em que soube que o filho havia sido infectado pelo HIV. Ela foi chamada para o consultório do Hospital Infantil de Birmingham com Michael, de 16 anos. Quando criança, ele foi diagnosticado com hemofilia, um distúrbio genético que impede a coagulação adequada do sangue. Linda, que é o nome da mulher, assumiu que a reunião era para discutir a transferência do tratamento para um novo local, o Hospital Queen Elizabeth. Isso era algo tão rotineiro que meu marido ficou no carro, do lado de fora. Ela lembra. Ele comunicou o fato como se estivesse falando sobre o clima lá fora. Meu estômago simplesmente revirou. Entramos no carro, contei ao meu marido e ficamos em silêncio durante todo o caminho para casa. E foi um choque. O episódio se desenrolou ainda no início da crise da AIDS, mas o estigma da doença já era muito real. Em 1985, dezenas de países tiraram seus filhos de uma escola primária em Hampshire, também no Reino Unido, depois que um aluno de 9 anos, também hemofólico, testou para positivo para o HIV. Michael não queria que os amigos ou os familiares fossem informados do diagnóstico. Foi assim que ele lidou com isso, guardar para si, destaca Linda. Ele nunca contou aos amigos ou qualquer outra pessoa, porque só queria sentir-se normal. Entre 1970 e 1991, 2.000 pessoas com hemofilia foram infectadas com HIV no Reino Unido, depois de tomar o fator 8, à época, um novo tratamento que substituía a proteína de coagulação que faltava no sangue das pessoas com essa doença. Agora, documentos do Arquivo Nacional do Reino Unido revelam que, entre esses pacientes, havia pelo menos 175 crianças que receberam a medicação em hospital e clínicas de hemofilias do NHS, o Serviço de Saúde Pública Britânico. Acredita-se que dezenas de milhares de outras pessoas tenham sido expostas à hepatite C, enfermidade viral que pode causar insuficiência hepática e câncer. Seja pelo menos tratada ou pela transfusão de sangue. Cerca de metade desses indivíduos que foram infectados pelo HIV morreu antes que o medicamento antirretrovirais ficassem disponível ao público. Há 4 décadas, o Reino Unido não era autossuficiente em produtos farmacêuticos de origem sanguínea
Então, o fator 8 era importado dos Estados Unidos. Cada lote do tratamento era feito a partir do plasma sanguíneo agrupado ou misturado de milhares de doadores. Se apenas um desses doadores fosse HIV positivo, o vírus poderia estar na formulação da terapia. As empresas farmacêuticas dos Estados Unidos pagavam o indivíduo para doar sangue, incluindo aqueles que integravam alguns em grupos considerados de alto risco para infecção pelo HIV à época, como prisioneiros e usuários de drogas. Linda lembra-se de ter ouvido falar da AIDS pela primeira vez durante uma apresentação no Hospital Infantil de Birmingham, em 1984. Ela se recorda de ter ficado em alerta e atenta a certos sintomas que foram descritos, mas ela diz que a família nunca foi totalmente conscientizada sobre os perigos envolvidos. Certa vez, uma enfermeira afirmou que Linda não precisava se preocupar porque Michael estava bem. Durante todo esse tempo, o filho continuou sendo tratado com a mesma medicação de origem americana. No final da adolescência, Michael começou a ter problemas de saúde, de suores noturnos, febres, inchaços no gânglios e crises de gripes bem forte. Mas ele continuou a viver a vida no máximo. Viajava, ouvia músicas e torcia pelo clube de futebol que queria. Houve uma grande partida no estádio de Wembley e ele estava muito, mas muito mal, relata Linda. Então nós decoramos todo o carro e ele encontrou os amigos. Não importava como ele se sentia, se pudesse chegar até o estádio ou não, mas ele iria. Anos depois, quando o sistema imunológico de Michael começou a apresentar problemas mais graves, ele emagreceu bastante, tinha muita fadiga e perdeu parte da memória. Ele foi transferido para o hospital, onde Linda, que se demitiu do trabalho como cozinheira em uma casa de repouso, ajudou a cuidar dele nos últimos meses de vida. Ele me disse: mãe, você nunca vai ser babá. Eu apenas respondi: não se preocupe. Isso foi tudo o que eu consegui pensar em dizer, diz Linda. Michael desenvolveu meningite e pneumonia, ambas relacionadas ao vírus HIV, com o qual ele foi infectado quando criança. Ele morreu em 26 de maio de 1995, exatamente uma semana antes de completar 26 anos. Quase 3 décadas depois, Linda está fornecendo provas e depoimentos para um longo inquérito público sobre o desastre do tratamento de hemofilia no sistema de saúde público inglês. Ela aparecerá ao lado de outros pais em uma sessão especial sobre a experiência de famílias cujos filhos foram infectados pelo HIV na década de 1970 e 1980. Senti que precisava fazer isso, porque quero ajudar e desvendar a fundo essa história. Todos nós queremos saber por que permitiram que isso acontecesse e continuasse a afetar tantas pessoas. Agora a próxima notícia, pessoal. Essa aqui, na verdade, ela está mais como uma informação do que como uma notícia, né? O que significa se identificar como pansexual? Alguém já ouviu falar em pansexual? Eu não. Vamos saber juntos? Marian Yevon tem 34 anos. Ela conhecia há muito tempo sua atração por pessoas de vários gêneros, mas não tinha pensado muito sobre o que isso significava para sua identidade até cerca de 6 anos atrás. Foi quando, como profissional clínica social que oferecia terapia para pessoas trans e queer, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, eles começaram a aprender novos termos para descrever orientações sexuais
Um deles era pansexual, que eles ainda não haviam considerados até então. Mais ou menos na época, Aves, que usa o pronome their team em inglês, que seria eles, para referir-se a si própria, também percebeu que sua identidade de gêneros era não binária, ou seja, nem feminino nem masculino. Para eles, essa percepção veio de encontro à sua identificação como pansexual. Sinto que meu gênero muda. Devido a isso, consegui pensar nas coisas mais como um espectro, explicam eles. Isso me permitiu sair dos binários, que na cultura americana são meio que doutrinados. Atualmente, em vez de pensar muito sobre os gêneros dos seus parceiros reais ou possíveis, a identificação como pansexual significa para eles concentrar-se em outros aspectos da identidade dos seus parceiros, como seus valores, suas condutas, a forma como eles me tratam, se temos interesses ou objetivos comuns, afirmam eles. O gênero está no fim da lista. Após surgir como conceito cerca de um século atrás, para descrever de forma mais ampla o papel desempenhado pela sexualidade na vida das pessoas, o significado da pansexualidade mudou significativamente ao longo dos anos. O termo veio à tona mais recentemente na cultura popular, quando celebridades como a cantora e compositora americana Janelle Monáe o usou para descrever suas orientações sexuais. Ela, voluntária embaixadora da juventude pela LGBTQIA+, Just Like, com sede em Londres, considera pansexualidade o termo quase mais aberto que possa encontrar para explicar a atração sexual. Com 23 anos de idade, ela afirma que a expressão representa a sensação de tenho atração por seres humanos, por quem eles são e nada mais que isso. É claro que nem todos o que se identifica como pansexuais define o termo da mesma forma. Alguns também usam outras palavras como bissexuais para descrever sua orientação além de pansexuais. Mas, de forma geral, o termo atende ao propósito de retirar a importância de gêneros da educação da equação de atração. Como no caso de Aves, ele permite que as pessoas coloquem o gênero no fim da lista, quando o assunto é decidir o que mais interessa sobre seus parceiros românticos e sexuais. A complicada história da pansexualidade reduz a importância do papel de gêneros na atração e nos relacionamentos, é o papel central da pansexualidade, mas existe na prática algumas nuances sobre o seu significado para as pessoas pansexuais. O personagem David Rose, interpretado pelo ator Dan Levy na série canadense da televisão Schitt's Creek, usa o vinho como analogia para descrever o significado da pansexualidade para ele. Eu bebo vinho tinto, mas também bebo vinho branco e tenho tentado experimentar o rosé de vez em quando. 2 verões atrás, experimentei um Merlot, costumava ser Chardonnay, o que ficou um pouco complicado, explica o personagem. Eu gosto de vinho e não do rótulo. Faz sentido? Para Irving, identificar-se como pansexual significa que não levo muito em conta a identidade de gêneros para definir por quem sou atraída ou se quero namorar alguém. Se a sua identidade de gênero mudar ou se eles aprenderem coisas novas sobre si próprios, isso também não muda o que sinto pelas pessoas. Já na visão pansexual, simplesmente descreve a forma como ela experimenta a atração melhor do que outros termos.
Já usei outros rótulos anteriormente, como bissexual ou lésbica, mas eles pareciam limitadores demais, afirmou ela. Eu posso ser atraída, por exemplo, por uma mulher em um momento e por alguém que não é binário em outro. Mas cerca de um século antes de pessoas como eles começarem a definir a pansexualidade dessa forma, a conotação era muito diferente. Na época, o termo apareceu na publicação Journal of Abnormal. Victor Amberman resumiu criticamente o pensamento do psicanalista Sigmund Freud sobre como o sexo motivava todas as ações humanas. Habermas definiu o ponto de vista de Freud com a palavra pansexualismo, a ideia de que os instintos sexuais desempenham papel central em tudo o que os seres humanos fazem. Em outras palavras, pansexualismo não descrevia uma orientação sexual, mas sim a influência superdimensionada da sexualidade sobre a vida das pessoas. E isso só foi mudar anos depois. Ajudando a definir o caminho da mudança, o pesquisador do sexo Alfred Kinsey sugeriu, perto dos anos 1940, que a sexualidade existia em um espectro, indicando que as pessoas poderiam usar rótulos além de heterossexuais ou homossexuais para descrever suas orientações. Assim foi aberta a porta para o aumento da terminologia. Foi perto dos anos 1970 que as pessoas começaram a usar em público o termo pansexual com significado mais próximo do que tem hoje em dia. Em 1974, por exemplo, o roteiro americano Alice Cooper afirmou em uma entrevista que o prefixo pan indica que você está aberto a todo tipo de experiência sexual, com todo tipo de pessoa. Significa o fim das restrições, significa que você pode se relacionar sexualmente com qualquer ser humano. Não existe amplas informações sobre a demografia das pessoas que atualmente se identificam como pansexuais. Ainda não há muitos estudos elaborados sobre a pansexualidade, segundo April Calles, diretora associada da iniciativa LGBTQI+, da diversidade e inclusão estudantil da Universidade de Miami em Holyoke, nos Estados Unidos, que estudou a bissexualidade e a pansexualidade. Na experiência de Calles, sempre houve uma luta real para que as pesquisas até sobre a bissexualidade fossem observadas e compreendidas como algo legítimo. Com todos os outros termos novos sobre a sexualidade que vem entrando em uso comum, desde a demissexualidade até a pansexualidade, simplesmente ainda não houve aquela disposição de começar a explorá-los, segundo ela, do ponto de vista da pesquisa mais formal. Afinal, essas identidades começaram a entrar no discurso comum apenas poucos anos atrás, mas em 2016, pesquisadores de Sydney, na Austrália, pesquisaram 2.220 pessoas que não se identificam como heterossexuais. E 146 participantes identificaram-se como pansexuais. A pesquisa demonstrou que os participantes que se identificavam como pansexuais normalmente eram mais jovens, em comparação com os que se identificavam como pessoas lésbicas, gays ou bissexuais. E também apresentam maiores proporções a não se identificarem como de gêneros. Alguém cuja identidade de gêneros corresponde à atribuída no nascimento. Carlin sugere que isso pode ter ocorrido porque participantes com mais idade não tinham a palavra pansexual facilmente disponível para descrever suas orientações. As gerações mais velhas podem ter combinado a bissexualidade e a pansexualidade,
já que este último termo não era comumente usado na época em que eles questionavam sua identidade. Carles acrescenta que, mais recentemente, a pansexualidade vem sendo usada para diferenciar-se da bissexualidade, que indica um foco de gênero quando o assunto é a atração. Bi pode indicar atração aos dois gêneros binário, masculino e feminino, ou pode indicar atração às pessoas que compartilham o mesmo gênero da pessoa ou que não compartilham aquele gênero. Richard Sprott, diretor da pesquisa da ONG Alternativa Sexualidade Hertz, na Califórnia, nos Estados Unidos, escreveu sobre a prevalência da pansexualidade nas comunidades DSM. Para ele, a pansexualidade transmite maior sensação de estabilidade que termos mais amplos como quer por comunicar uma atração mais estática com relação às pessoas independentemente do seu gênero. A pansexualidade é ainda muito flexível, mas ao mesmo tempo ela não está necessariamente tentando comunicar que as podem mudar de forma fluida, afirma ele. Mas identificar-se como pansexual não exclui necessariamente a identificação simultânea com outras orientações sexuais. Evers, por exemplo, usa o termo pansexual, bissexual e queer para descrever-se. Eles consideram que todos esses termos são razoavelmente similares e ao contexto. Muitas vezes indica qual eles escolhem para usar em um lado ou de um dado momento. Em um espaço que eu sei que é ocupado predominantemente por outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, provavelmente direi apenas que sou queer, porque a menos que eu esteja tentando namorar alguém especificamente, é mais importante saber que eu sou da comunidade do que a forma exata como tenho relacionamentos, afirmam eles. Eu me identifico principalmente como pansexual, mas uso bissexual como definição alternativa para pessoas que não têm tanta familiaridade com o termo pansexual, que é o termo mais novo usado. E identificar-se com o termo mais novo também traz sua dificuldade. Carles afirma que os conceitos errôneos sobre a pansexualidade incluem as pessoas que acreditam que aquelas que se identificam como pan não podem ser monogâmicos, já que eles têm sexo com qualquer pessoa e que eles estão adotando uma identidade da moda. Em outras palavras, estão descrevendo-se como pan porque está na moda. Evers conta que costuma enfrentar invalidações vulgares, como pessoas heterossexuais perguntando: se você está namorando um homem, por que se identifica como pansexual? E como educadora, Evers às vezes se sente levada a ensinar mais do que gostaria esse tipo de cenário. Tenho dificuldade de definir onde devem ficar esses limites. Se eu estou disposta a instruir alguém naquele momento ou se quero apenas poder ser quem eu sou, eles contam. Já Deros Gefarka está cansada de ouvir sempre as mesmas brincadeiras, como aquela em que as pessoas ouvem que ela é pansexual e perguntam: então você tem atração por panelas? Pode ser algo sensível uma pessoa apresentar-se a alguém novo e comentar sobre seus rótulos, de forma que respostas nas formas de brincadeiras não caem bem comigo, afirma ela. Individualmente, identifica-se como pansexual é uma escolha pessoal, mas o termo traz implicações sociais mais amplas. Para Richard Sprott, a ideia de que as pessoas acham atraente em outras pessoas
pode não ter nada a ver com seu gênero, ainda é meio que uma ideia radical. Nossa sociedade atual e honestamente, nossa teoria atual de orientação sexual consideram que uma das coisas mais importantes que nos atrai é o gênero de uma pessoa. Segundo ele, a pansexualidade é uma das formas de contestar essa ideia em termos de ciência e de sociedade. Usar o rótulo pan não mudou quem eles namoram, mas mudou a forma como Evans se comunicavam com as pessoas. Essa abordagem direta também foi uma benção para seus parceiros. Como Evans não namora pessoas com base no seu gênero, seus namorados passaram a ter mais espaço para explorar as suas próprias identidades de gênero, já que não se sente pressionados para permanecer estáticos para atender aos parâmetros da atração de Evans. Evans afirma que não parece ameaçador para eles considerar que sua identidade pode não ser aquela que eles adotaram muito tempo atrás. E identificar-se como pansexual retirou um certo grau de estresse das experiências de Ella Deregovskas. Segundo ela, posso mover-me com maior fluidez e aceitar cada atração que sinto sem achar que preciso reconsiderar minha identidade ou rótulo para explicá-la. E é isso, pessoal. Então nós aprendemos um pouquinho aqui sobre a pansexualidade, o que significa e como que é essa situação. Claro que eu li tudo, informei tudo e continuo tentando entender tudo, mas vamos chegar lá, né? Aqui é um programa para informar. Pessoal, muito obrigada. Não esquece de deixar seu like. Agradeço de coração aí por vocês estarem comigo. E vamos ficar sempre atento às novidades que passarei para vocês aí ao longo da semana. Um abraço a todos e até mais no Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro.